Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal VAP Reativos, Tiago e Nuno. Boa tarde, Nuno. Olá, Tiago. Hoje, tema fundamental, fulcral, não só uma mera palavra, mas a liberdade. Tudo atendendo à data, eh, estamos prestes a celebrar o 50º aniversário do 25 de Abril. Foi essa. Primeira coisa que eu tenho que já pôr aqui em jogo. Onde é que tu estavas no 25 de Abril? Pá, olha, estava na Reboleira, se não me engano. Não, 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 não. Estava na Amadora, em casa, e estranhamente, para grande felicidade minha, que tinha 11 anos nessa altura, os meus pais não foram trabalhar. Porque passava-se qualquer coisa muito estranha em Lisboa. Ah, não consigo deixar de fazer também aqui um elogio à memória do meu grande amigo Farrusco, que tinha vindo para a minha casa uns dias antes, no meu aniversário, e foi passar uns dias à loja onde ele foi comprado, e passou o 25 de Abril, não passou connosco. Só veio depois, 2 ou 3 dias depois. O Farrusco foi um grande amigo meu, Serra da Estrela, um grande amigão. A minha casa era mesmo nas traseiras do quartel dos comandos, portanto houve alguns episódios, sobretudo do pós-25 de Abril, eh, com tumulto ali à porta mesmo, com tiros para o ar e coisas assim. Eh, Foi uma época muito gira. E depois acabou. Mas pelo que nos diz respeito, para mim, eu acho que a liberdade é um dos principais objetivos da psicoterapia. Nós possamos ser livres, livres para pensar, para sentir, para viver, para viver, no sentido mais lato do termo. E é uma conquista que não é nada pacífica. Uhum. Aliás, fazendo o paralelo com o 25 de Abril, não é? Hum, a tendência normalmente é para nós voltarmos novamente para dentro da gaiola. Esta coisa de ser livre é muito bonito, mas mete medo. Isso é uma grande verdade. Se há coisa que eu guardo muito na minha memória quando comecei a trabalhar e a fazer as minhas supervisões, uh, era o meu supervisor dizer, pronto, o paciente vai conquistando a sua liberdade, mas ao mesmo tempo vai ter que aprender a lidar com a liberdade que ganha. Exatamente. Uh, uh, o, o professor Amaral Dias tem uma frase muito icónica que é o desamparo é uma condição da espécie, não é? Todos nós temos que lidar com a separação, nomeadamente da separação primordial do objeto, e a liberdade é uma condenação. Eu acho que aqui muito inspirado nas palavras de Sartre, não sei se disse bem Sartre. Sim. Mais R, menos R. Pronto. Uh, mas sim, a terapia visa atingir um determinado grau de liberdade, mas ao mesmo tempo como integrar essa liberdade na dor mental que ela causa. E enfrentar a resistência natural ocorre-me quando o passarinho leva um empurrão do ninho abaixo e pela primeira vez na vida cai no vazio.
apanha um susto do caraças. Pá, mas não vai nunca conseguir voar enquanto não fizer isso. Aliás, nós falamos muito do nascimento, mas algures na nossa vida intrauterina fomos alvo de despejo. O pessoal diz, o bebê nasceu. Não, não, não. O bebê foi feito nascer. É o útero da nossa mãe ou um cirurgião que nos tira lá de dentro. Nós somos um projétil, meras vítimas passivas do nascimento. Agora, há algures naqueles minutos por ali, a circulação pelo cordão umbilical cessa, para, acaba. Queres oxigênio? Precisas de oxigênio? Respira-se. Respira. Nós passamos por uma aflição terrível, que é a asfixia, e temos duas alternativas. Ou respiramos, ou morremos. E se calhar a vida depois está cheia de coisas deste género. Nadas ou afogas-te. Maior ou menor intensidade. Há muitos anos, uma paciente minha disse uma frase que eu gosto de honrá-la citando-a, que é: nós podemos criar uma águia dentro de um galinheiro e ela vai achar que é uma galinha. Mas no dia em que ela vier cá fora e voar, nunca mais a conseguimos convencer do contrário. Acho que o esforço psicoterapêutico de ajudar as pessoas a ousarem sair do galinheiro, a ousarem abrir as asas, pronto, foi bem sucedido se conseguirmos que a pessoa voe alto e se tenha prazer em voar. Pois é aquela coisa, dentro do galinheiro nós conhecemos as quatro paredes e as galinhas que lá existem, e pronto. Quando se vem cá fora e se voa, conhecem-se outras galinhas, outros pássaros, cães e gatos e ratos e pessoas, e vê-se que o galinheiro estava só no meio de uma quinta, ao pé de uma cidade, ao lado de uma montanha, etc. Acho que não é por acaso que num episódio anterior falávamos muito da passagem de- da homogeneidade para a heterogeneidade. Não foram estas as palavras que usámos, mas parece muito existir aqui uma certa relação entre a liberdade e a heterogeneidade. Portanto, depararmos com o diferente, com o idêntico, e tudo que ocorre com esse contacto. Nós crescemos normalmente na nossa cultura familiar, que nos apresenta pela primeira vez narrativas, explicações. Se calhar agora vou mandar uma pataquada, mas as pataquadas também fazem parte da vida. Teogonias, cosmogonias, e são essas com as quais nós crescemos, e se calhar crescemos com elas como se fossem verdade única. E é muito bom quando saímos do ninho e começamos a voar e começamos a ouvir outras teogonias e outras cosmogonias, e, e começamos a relativizar, no fundo, a pôr debaixo de fogo aquelas com as quais nascemos. Agora, depois nunca mais me calava, mas
pô-las debaixo de fogo faz falta. Fogo faz falta na vida. Uh, que é, pá, se nós desde pequenos fomos criados numa convicção que é pateta, mas enquanto crianças pequenas e não tendo visto mais nada do que aquilo, aquela é toda a verdade, nada mais que a verdade. E quando confrontados com outras alternativas, epá, percebemos quanto pateta aquilo é. E não quer dizer que a vamos rejeitar totalmente, mas se calhar não é tão universal quanto isso. Se calhar é totalmente pateta. Se calhar é para pôr lá ao lado dos livros da Anitta, pronto. Mas é só quando vamos conhecendo outras formas de pensar, outras formas de viver, outras formas de existir, é que percebemos, se calhar, até melhor a nossa própria. Não é? Olha, pá, eu não posso brincar com o facto de seres canhoto, pá, mas pronto, olha, desculpa lá. Se tu fores criado numa terra onde toda a gente é destra, tu és um anormal. Pás, o puto tem um defeito. Antigamente iam ao neurologista, não sei se iam ao neurologista, mas tentava-se tratar aquelas coisas. Pá, e se calhar se o puto crescer no meio disto, é pá, acha que tem um defeito. E quando ele sai para o mundo e começa a ver que 10% das pessoas são como ele, pá, qual é o problema? Afinal, não sou só eu. Isso, acho que é só é possível quando aquela nossa convicção uh, familiar, quase natal, de que a realidade é assim, é confrontada. Vai a jogo com, com, com uma realidade mais ampla, com mais experiência, com uma amostra maior, como se diz na estatística. Uh, Eu estava a pensar nisso que estavas a dizer, e estava a pensar muito aqui na questão do mito familiar, e de como até a psicoterapia visa, ah, repensar este mito familiar, e até reescrever uma nova narrativa, um novo mito, individual, não é? Do sujeito fora deste uhum. contexto, tendencialmente mais fechado, mais homogéneo. Se não fosse assim, também não existiria desafio, não existiria transição. Não é? Eu-me equiparar isso à genética. Não é? O mito familiar é endogâmico. São as histórias do papai, da mamãe, do vovô e da vovó e do bisavô, trisavó, mas é sempre dentro da casa. Quando nós confrontamos este mito familiar, endogâmico, com o exterior, com a exogamia, com o diferente, a ideia não é não destruímos forçosamente, mas redimensionamos-lo. Epá, não resisto a falar, mas no fundo, como uma crença religiosa, estranhamente, os monoteístas, então, todos estão perfeitamente convencidos que o Deus deles é o perfeito, é o sábio, é o que sabe tudo. Mas é muito, muito estranho, porque normalmente os filhos dos muçulmanos tendem a ser muçulmanos, os filhos dos cristãos tendem a ser cristãos, e os filhos dos judeus costumam ser judeus. É uma coisa muito estranha. Quer dizer, os deuses deles iluminam sempre aquela progenie. Quer dizer, uma coisa estranha. Pá. E quando as pessoas saem, quando crescem, em crianças, acreditam naquilo tudo e comem aquilo tudo como a única verdade. E quando voam, quando saem para o mundo, começam a ver que afinal há outros mitos. E começam a ponderar melhor aquele em que cresceram.
Estava aqui a pensar, que estávamos a falar aqui num cenário muito ideal, em que nem sempre o desafio terapêutico que uma determinada pessoa nos traz segue esta linearidade. Ou seja, da pessoa aceitar este desafio, aceitar o seu mandato exogâmico, não é? De partir para o diverso, para o diferente. Eh, o- eu acho que seria importante falar aqui, eu não sei, não sou estatístico, mas eu acho que, por exemplo, dentro da psicanálise, batemos-nos muito com as dificuldades técnicas, por exemplo, nos pacientes ditos mais, o que é dizer primitivos, é uma palavra feia, mas já tivemos aqui uma vez essa discussão, gostas arcaico. Eh, Sim, Ou seja, quando isto não é possível, quando esta saída para a liberdade não é possível e a pessoa fica na dependência e, paradoxalmente, sofre pela dependência, cria-se aqui um problema. Portanto, eu fiquei aqui a pensar nisto. Quando a liberdade não é logo a solução. Logo, ou seja, há coisas a fazer. é assim. A liberdade é, mais uma vez, a liberdade é relativa. Ou seja, eu gosto de dar este exemplo. A uma criança pequena, eu não sou muito perito nos marcos, porque não trabalho com crianças, portanto não tenho prática. Mas a ideia, por exemplo, uma criança de 4 ou 5 anos, epá, eu permito-lhe escolher a sweatshirt que ele leva para a escola, a cor, mas não escolhe se leva t-shirt ou sweatshirt, porque está frio. Ou seja, ele tem algum grau de liberdade, quer escolher a cor. Epá, e se o miúdo ou a miúda quer ir com calças pretas e t-shirt e sweatshirt amarela, epá, é uma liberdade que ele pode assumir, não lhe causa nenhum prejuízo significativo. Eh, Agora, com 5 anos, eu, enquanto progenitor, não lhe permito ter a liberdade de ir de t-shirt. Ele vai passar frio e isso é mau para a saúde dele. Ah, e também nós, terapeutas, precisamos de ir dando espaço para a criação da liberdade, mas à medida que o paciente consegue abraçar essa liberdade. À bruta, o paciente assusta-se e, né, como é que se diz, levanta as suas paliçadas, as suas defesas e, e ninguém o tira da prisão que ele não quer. Estou muito bem aqui. Já agora, uma sugestão musical, um título giríssimo, muito, muito engraçado, que eu gosto muito, do David Bowie, All That Madman, em que é cantada na primeira pessoa por um indivíduo que está num asilo psiquiátrico e que pede por tudo, não me tirem daqui para fora. Hein? Não me façam andar lá fora com aqueles homens cinzentos que, hum, que deambulam roaming, sim, que deambulam em liberdade. Ele depois arranja uma série de desculpas. Olhem eu a roer o meu sapato. Eu tenho percepção extrasensorial. Ou seja, o gajo começa logo a produzir sintomas para não o tirarem dali. Eu acho que para o tema da liberdade na terapia, acho que essa música é muito inspiradora. All That Madman, do David Bowie. Uh, Pá, eu não consigo resistir, mas Portugal, em 74, foi um bom exemplo disso. Tentou mudar-se muita coisa
e vejamos o que é que aconteceu. Voltámos novamente ao mesmo sítio onde estávamos, bem fechadinhos, bem quietinhos. Não me levem lá para fora, porque que horror. Só mais uma que me ocorreu há muitos anos. Aquilo é um vídeo que deve ser pá, dos anos 20. Um filme muito, muito pouca resolução, mas não me pareciam militares, mas eram russos. Numa daquelas repúblicas do leste, maioritariamente islâmicas, que foram tentar libertar as mulheres islâmicas do jugo do islamismo. Então, via-se homens a tirarem o véu a mulheres muçulmanas e elas cobriam-se horrorizadas, cheias de medo. Obviamente não estavam de modo nenhum preparadas para essa liberdade, quase como aconteceria se, olha, se nós fôssemos tirar a blusa a muitas mulheres europeias modernas no meio da rua, quer dizer, e contudo muitas mulheres fazem topless na praia, não há problema, mas exporem o peito na cidade, na nossa cultura, não é normal, é chocante, é traumático. Pronto, ainda não é a altura. Ah, é uma, é um desafio muito grande, atingir um estado de liberdade, relativo. E sem dúvida que, enquanto terapeutas, nós convivemos com isso, não é? Diariamente. Mas é o único sítio que pode trazer uma transformação mais saudável, mais sanígena, não é? Eu, pronto, estava aqui a pensar num exemplo relativamente simples, que até já que falámos aqui no outro episódio anterior. Tenho que começar a arranjar outros exemplos, senão estou sempre a usar o mesmo. Uh, por exemplo, na questão mais depressiva, ou da depressividade, viver sob as amarras de um objeto que não é sanígeno, que não permite ao sujeito libertar-se do retrovisor, do passado, que evoca talvez, quando aqui também uma provocação mais portuguesa, um certo saudosismo, o antes é que era bom. Uhum, Se bem que aqui estou a generalizar, estou a ser mauzinho, porque obviamente nem toda a gente pensa assim. Isto também tem mais que se lhe diga. Uh, mas no fundo, desidealizar esta figura messiânica para o sujeito ter capacidade, não sei se será capacidade, mas ter abertura para permitir que outras coisas entrem na sua vida e que faça a sua revolução. Portanto, uhum. sair da ditadura, Do agora objeto. sim, a ditadura, um pouco deste objeto que, como dizíamos no outro episódio, que hipotecava o Uhum, sujeito, uhum. como sair desta ditadura para esta revolução que tem de ser realizada pelo próprio. Hoje, isso aí, o setor está a pisar em terreno muito perigoso. Então eu vou deitar fora o objeto.
a Sagrada Mãezinha, Sagrado Paizinho, Sagrado, seja ele qual for, vou deitar isto fora. Eu que sou pequenino e pronto, enfim, até sou frágil, eu fico livre, mas eu aguento-me com as minhas escolhas. Isto faz lembrar um grupo político que havia aí que hum, são todos assim muito, pá, cada um por si, sucesso dos mais fortes e tal, e a iniciativa de cada um, e mais não sei quantos e tal. E quando apareceu o Covid, começaram logo a pedir subsídios. Oh mãe, oh mãe, oh mãe, pá, ai, mas cruas que a malta agora está toda fechada em casa. A malta agora não vai, não compra lá no meu negócio. Ah, pois, a liberdade é relativa, amigo. Ah, portanto, a liberdade é assustadora, porque quanto mais livres somos, mais precisamos de assumir as nossas próprias escolhas. Mas são as nossas. Cada vez menos são as do tal objeto que nos prende, que nos escraviza. Ah, há uma ideia de Freud que, pá, que nunca calcei muito bem essa pantufa, que é a compulsão à repetição. Uhum. Até que ponto é que a compulsão à repetição Olha lá, ápice. é por causa daquele partido de há bocado. Pronto. Ahm, até que ponto é que essa compulsão à repetição não advém de uma escassez de liberdade? Não tem outras alternativas. Um aparelho de ar-condicionado. Quais são as alternativas comportamentais que ele tem? Quando está calor, sopra ar frio. Quando não está calor, não sopra ar frio. Conforme. E é só isto que ele sabe fazer. Se houver fumo no ar, um aparelho de ar-condicionado, se estiver calor, sopra ar frio. Se não estiver calor, não sopra ar frio. Se entrarem ladrões em casa, se estiver calor, ele sopra ar frio. Ele só é capaz de fazer aquilo. Não tem liberdade para mais. Uhum. Pois, sobre essa questão das escolhas, não sei se aí se poderá dizer que a impotência em escolher pode devir ou advém, por exemplo, no caso que estávamos a falar, de um objeto que está, retém a potência toda. De, de um objeto, em última análise, se for agora aqui a pensar em cima do joelho, como costumo, aliás, que é avarento. Eu não te dou o poder de escolher. Eu retenho, eu guardo. Olha, meu filho, continua lá a receber oxigênio diretamente no sangue, através deste cordãozinho que nos une, não é? Mas não vais para muito longe. Temos aqui um cordãozinho que nos une. Hum, deixa-te estar por aqui. Em vez de avisar, olha, menina, acabou-se o oxigênio. Inspira fundo. Respira. Já tens pulmões para isso. Vá. Esse empurrão, eh, esse empurrão para a independência, implica o progenitor, não sei, estar num sítio narcisicamente seguro.
teoricamente falando, não é? E que consiga lidar com essa emancipação do filho, filha. Eu diria mais longe, não é só o progenitor, é o professor. Quando nós Uhum, temos, por exemplo, um instituto cá em Portugal, onde há professores que se regozijam de chumbar 80% dos alunos, eu sei como é que se tratava desses professores. Usando os princípios daquele grupo político que falei há pouco, iam para o olho da rua, não servem para nada. Então a gente paga-vos 100% do ordenado e vocês chumbam 80% dos alunos. Quer dizer, são vossos alunos, ainda por cima, quer dizer, vocês não conseguiram ensiná-los. Bom, mas não divergindo por aí. Mas nós temos muita tradição portuguesa de alguns professores regozijarem que, bom, enfim, como é que é? uhum. 20 é para o professor, 19 Adeus. para Deus. 20 não era para Deus? Não, não, 20 é para o professor, 19 é para Deus e de 18 para baixo é que é para os alunos. Quer dizer, ah, quer dizer, isto acho que sumariza a falha narcísica deste professor, que não é generoso, é forreta. Em vez de regozijar com o facto de ter vários alunos com 20, quer dizer que eu lhes ensinei, aprenderam tudo aquilo que era esperável e são, portanto, na minha área, dentro do âmbito daquilo que é a minha competência ensinar, estão capazes de voar. Não. Os amigos, pá, primeiro acima de vocês vou eu. Eu acho que isto vale para qualquer figura que simbolicamente represente os progenitores. Uhum. O professor, o mentor, o treinador, que é forreta, fica ali, não, não, és bonzinho, não te estiques, não julgues que és o melhor do mundo. Senão voas para longe e eu fico aqui a chorar sozinho. Pois. É, eu acho que isso implica ah, estar num sítio muito seguro e obter prazer, não é? Um verdadeiro júbilo de ver o discípulo, o filho, Sim, voar, não é? Portanto, e vamos lá ver. E ultrapassar. sim, sim, sim. Portanto, até temos que pensar nisto, não propriamente num espectro de competição, mas de bom, se- sermos cada vez melhores de geração para geração, não é? Portanto, Essa, eu acho que é preciso já bastante cilindrada para conseguir chegar aí. Portanto, o objeto pode efetivamente e tendencialmente tenderá a puxar o sujeito para uma situação mais depressiva, menos livre, porque vá lá, eu, objeto, se ele for livre, fico um bocado à rasca, pá. Fico sozinho, perco poder, fico mais perto da impotência. Deixa-te lá estar aí quietinho, vá. E já agora, aquelas ideias que eu te dei são, irrefutavelmente, epá, hoje estou. Não é, é irrefutavelmente, parecia-me aquela palavra que aquele senhor também da política usava, que era tão giro. Irrevogavelmente.
são irrevogavelmente incontestáveis. Mas agora ocorreu-me, irrevogavelmente, incontestável, todas estas têm um prefixo de negação, Uhum. de oposição. Não contestes, não revogues, não alteres. Ah, fica lá, mas é quietinho. Eu diria até que há uma. Pronto, acho que todos não. Que a palavra foi mal emprego, mas quer tu, quer eu já assistimos durante as nossas vidas àquela precipitação barra arrogância, não sei se posso chamar assim, de isso não é assim, está errado. Antes de muitas vezes pensar no que é que o outro está a dizer, mesmo que isso seja um erro ou não, e perceber porque é que a pessoa disse o que disse, antes de se lançar imediatamente numa, numa contestação de não, não, isso não é assim. Portanto, fechar logo o espaço do diálogo. Sim, sim. Portanto, e o diálogo é a vida. Quer Hum, dizer, fechar o diálogo é querer uma espécie de morte interativa, não é? Quer dizer, não podes pensar assim, Tiago. Tens que pensar positivo. Estava a ironizar com esse discurso que é altamente tóxico, não é? Então, quando despejado em cima de pessoas deprimidas, eu acho que é de um sadismo, de uma crueldade. Eu quero perceber, quero crer que advém normalmente da estupidez, não é? Da ignorância. Mas que esta coisa do não pode pensar assim, tem que pensar assado. Não, não pode pensar assim, tem que pensar positivo. E se está deprimido, é porque não pensa positivo, portanto a culpa é sua. até podemos dizer outra coisa por aí. Estava aqui a pensar que uma qualidade que a terapia poderá ter e que o terapeuta tem a responsabilidade de a colocar nessa atmosfera é a pessoa ter a liberdade de estar doente ali, naquele tempo e naquele Uhum, espaço. uhum. Portanto, Quantas vezes as pessoas não se permitem estar doentes? esta liberdade de poder estar doente De em frente a queixar-se? algo, exatamente, portanto, ter a liberdade de estar doente em frente a alguém que possa testemunhar isso de uma forma de aceitação, de tolerância, para depois, eventualmente, num futuro, falarmos da liberdade em si. Tu falaste de tolerância e de robustez. Quantas vezes as pessoas não choram porque têm receio que o outro não aguente o seu sofrimento? Se eu Uhum. choro, esta pessoa foge de mim. Se eu choro, esta pessoa deixa de me prestar atenção. Se eu choro, dou sinal de fraqueza e ele pode atacar-me também. Então eu não choro, não é? E quando o terapeuta é suficientemente robusto para ouvir o choro e não contra-atacar, ouvir o choro e continuar disponível para o escutar, aí, se calhar, pela primeira vez, a pessoa pode falar sobre o seu choro, sobre a sua dor. Pela primeira vez, muitas vezes. Porque é numa vida Uhum. inteira com uma carapaça, com uma armadura medieval, uh, que um homem nunca chora. Não Por exemplo. é? É um chavão, mas
um homem, uma mulher, mas Sim, chorar, claro. chorar a dor genuína, a dor verdadeira, às vezes não pode ser chorado. E o terapeuta escutar isso pode ser um tal espaço de liberdade para chorar, para rir, para sonhar, para matar. Uhum. Eu acho que o espaço psicoterapêutico é um ótimo espaço para matar, que não magoa ninguém, ninguém vai preso, e a coisa pode ser feita ali. Simbolicamente, trata-se do assunto ali. Lá fora é chato andarmos a matar pessoas, sobretudo para os que morrem. Uhum. Muito bem. Bom, eh, nosso amigo Cronos, não é? É, a liberdade é relativa, pá, e Cronos É, não é. é relativo. Eh, bom, já agora aproveitava aqui estes momentos finais, para dizer duas coisas. Eh, número um, dizer aos nossos espectadores que também temos um podcast disponível, não é? Não, não são obrigados, têm a liberdade de ouvir só o áudio. E não há uma hipótese de verem só o vídeo. Para desfrutarem só a beleza visual das nossas conversas. E também de dizer que temos uma pequena sondagem a decorrer à data deste episódio, para começarmos a interagir mais com a nossa comunidade, não é? E outra surpresa. Hum, não, não se revela mais, mas há uma surpresa. Pois, pois, não se revela mais. Vão ter que eh, Fantasia, em fantasia. fantasia, portanto, tolerar a espera. Muito bem, Tiago e Nuno, sobre os reativos, despedimos até uma próxima oportunidade. Até, Adeus, até breve. até breve.